Fala galera, Conexão Gonçalense na área mais uma vez, aquele bate-papo que inspira a nossa cidade. Então já se inscreve aí no canal, curte, compartilha, já envia pro seu amigo e vamos para a entrevista. Então galera, hoje eu tô aqui com o Sidney Lobo, ele é multicampeão de fisiculturismo, hoje ele tá como treinador, né, Cid? Isso. E ele vai contar um pouco da história pra gente. Fala isso, como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, irmão. Obrigado pela oportunidade aqui. Então, pessoal, eu sou o Sidney Lobo, né? Conhecido. Lobo é meu nome mesmo, não é apelido, né? Como o pessoal pensa, Lobo, não. Lobo é meu sobrenome mesmo. Sou campeão de fisiculturismo, profissional de educação física e empresário. Tenho uma assessoria esportiva e uma marca de roupa de nome Team Lobo. Team Lobo. É isso aí. Bacana. Sidney, vamos começar pelo começo. Sim. Você foi campeão de fisiculturismo, mas como você chegou nesse meio? Como é que foi o seu início nesse meio? Então, essa é uma história que poucas pessoas conhecem, né? Eu já praticava musculação, pratico musculação desde 2009, se eu não me engano, mas o fisiculturismo só foi entrar na minha vida uns 5 ou 6 anos depois. Tem, né, um dos meus amigos da época de escola até hoje, que é o Plínio, ele conhecia um cara chamado Alceu. E esse Alceu, ele era amigo do Plínio e o Plínio era meu amigo. Sim. Esse Alceu já estava começando a vida como fisiculturista. Aí automaticamente eu conheci o Alceu pelo Plínio. Alceu que hoje em dia é o meu treinador até hoje, está tatuado no meu braço. Aí o Plínio fez essa ponte com o Alceu. O Alceu estava começando a montar uma equipe de fisiculturistas e tal. Ele já tinha uma experiência já como treinador, como atleta ativo. Aí o Plínio falou comigo, pô cara, você já pratica musculação há um tempão, por que você não se prepara para competir, não vai além disso? Eu falei, é verdade, né? Nunca nem pensei nisso. Nunca tinha cogitado antes. Nem conhecia nada de fisiculturismo, nem o nome de um atleta, nem nada de nada. Aí eu falei com o Alceu. Aí o Alceu, pô cara, eu tô fazendo uma seleção. Me manda umas fotos suas e tal, eu vou fazer a seleção tal dia. E aí eu vou ver se você tem um perfil. Aí fiz, sem qualquer pretensão. Aí o Alceu, no dia que ele ia fazer o chamado lá, eu não fui chamado, não fui convocado, não chamou. Aí ele falou, pô, cara, você tem um perfil legal, mas eu vou dar preferência para um cara que já tá um pouco mais avançado e tal. Aí eu falei, não, beleza, eu, tipo assim, não tava ligando. Sim. Aí passou uns meses, o Alceu foi e me chamou de novo. Ele, pô, assim, um rapaz lá desistiu, você tem interesse ainda? Aí eu falei, tenho, por que não? Porque assim, ele tava oferecendo o trabalho dele de graça. Sim. Em prol de criar atletas, né, e ter uma mídia ali para divulgação e tal. Mas era algo que você já tinha pensado assim como carreira, assim, pô, cara, você atleta. Não passava. Nunca na minha vida eu pensei em trabalhar com fisiculturismo, com educação física, nada. Você não estudava educação física ainda? Não, na verdade eu era técnico de informática. Nessa época eu cursava em engenharia de produção, trabalhava numa fábrica de papel que tinha aqui em São Gonçalo. Só treinar musculação, não era nada. Gostava de treinar mesmo. Só treinar para botar o shape pra festa, só isso. Adolescente regular, queria ficar fortinho para isso e virou um hábito. Sim. Mas foi através desse contato com o Alceu, através do Plínio. O Alceu fez essa seleção, aí o rapaz não foi, eu fui. Aí eu comecei a me preparar. E eu comecei a ver que a doutrina era totalmente diferente do que eu fazia. Quando você está na musculação regular, você faz uma coisa. Quando você vai para o fisiculturismo, você se prepara para um dia específico. Imagino. O treino é diferente, a dieta é diferente, mas o principal, a mentalidade é diferente. Aí eu comecei a me preparar para o meu primeiro campeonato, que é o famoso Copa Estreante, que tem uma vez por ano para novatos no fisiculturismo. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Eu comecei a me preparar em 2016 para competir em 2017. As preparações são longas. Sim. Aí foi assim que eu iniciei no fisiculturismo. Aí eu fiz um ano de preparação, só que foi aquela coisa, era marinheiro de primeira viagem. Então eu não levei tão a sério. Fez aquela preparação à risca. Eu fiz a primeira preparação dos 100% que o Alceu passou, eu fiz uns 30. E ainda assim o físico respondeu. Sim. O físico respondeu, comecei a gostar, comecei a pesquisar mais das coisas. Aí quando eu cheguei no estreantes, né, no campeonato, aí eu tomei um choque de realidade. Aí que eu vi os caras que se preparavam de verdade, eu falei, caraca, tô passando vergonha. Tô muito atrás, né? Aí aquilo ali mexeu com a minha mente, eu falei, não. Aí fui subir, nem me classifiquei, fiquei em 8º. Aí foi aquele choque no ego, né? Na próxima. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer pra valer. Aí realmente fiz. O próximo campeonato seria 2 meses depois. Aí eu fiz 200%. Aí fui e ganhei meu primeiro troféu no meu segundo campeonato. Ganhei um top 3 na extinta Copa Duque de Caxias. E foi assim. E aí dali deslanchou e... Aí desde lá então, desde 2000... Eu não recordo se é 16 ou 17. Eu venho competindo todos os anos. A média de 10, 9 anos. Né? A média de 10 anos, mais ou menos, que eu entrei nesse mundo. E
Essa parte da preparação muita gente não sabe, né? Mas o fisiculturismo exige muito, né? Como você falou, as preparações são longas, né? Sim. Então você mantém uma rotina de treino pesadíssima Sim. e uma dieta rigorosíssima durante um período grande de tempo. Né? Assim, geralmente o atleta de fisiculturismo, ele passa por etapas de preparação. Geralmente a gente tem a etapa que a gente chama de bulking ou off-season, que é a parte onde o atleta busca crescer. Por exemplo, não tenho muito peito, eu vou fazer um bulking para aumentar o tamanho do meu peitoral. Aí depois desse bulking, onde a gente ganha muito peso, a gente entra no cutting ou pré-contest, que é a fase que a gente realmente busca secar o extremo para apresentar aquele físico de palco. Então isso é um tempo muito relativo que vai de atleta para atleta. Por exemplo, as minhas preparações são meio ano. Eu preciso de 6 meses para tirar cerca de 20 quilos para poder bater meu peso e competir. Então assim, é realmente muito difícil. E é um preço caro, né, que você paga para você se preparar ali, né? É um preço caro financeiramente falando, psicologicamente falando, socialmente falando, porque você abdica de muitas coisas. Você não pode... social praticamente... Não existe. Você não pode ir pra balada, você não pode perder noite de sono, você não pode beber, você não pode comer açúcar, você não pode fazer um monte de coisa. É não o tempo inteiro. Até pra você almoçar com alguém já é difícil, porque você tem toda uma restrição. Né? Eu já cheguei para casamentos levando marmita. Trabalhar. A manter tá certo. Não podia errar. Quando a minha mente de atleta realmente aflorou, aí você entra numa gente chama de modo máquina. Você não quer errar. Você não vai pisar naquele palco para passar vergonha. Você vai para ganhar. Sim, então você abdica de praticamente tudo. Você vive meio antissocial. E essa parte psicológica tem que ser bem treinada. O mental tem que ser muito forte, né? Basicamente a mente faz o atleta. Você pode ter o melhor físico, a melhor condição financeira, mas é o psicológico que faz o campeão. Sim. Basicamente, se você não conseguir dizer não para você mesmo, você não vai conseguir dizer não para coisas externas. Sim. Então, com certeza, o psicológico é o essencial. O mental tem que estar bem preparado mesmo para você não ceder, né, naquelas vontades aqui e ali. Imagina, você está numa festa de família, situação que eu já passei. Todo mundo comendo, todo mundo bebendo, bolo de aniversário, refrigerante, você não pode comer nada. 99% das pessoas não conseguem, entendeu? Sim. E você vai e leva uma marmita. Você fala, só hoje. Mas o só hoje já quebra todo o trabalho. Na mente do campeão, só hoje é um passo para trás. Aí você pensa que, o cara que vai competir comigo não tá errando. Exato. Entendeu? Então a gente chama de mindset, né? Aquela fé inabalável em si mesmo. Sim. Entendeu? E hoje você também participa no meio, produzindo, né? Algumas competições, tá ali no meio, tá inteirado, né? Assim, graças a Deus, né? Com o passar do tempo, fui ganhando competições, tendo um pouco mais de visibilidade no Rio de Janeiro, na federação. Fiz boas amizades, né, com os gestores das federações aí também. Graças a Deus tem ótimos relacionamentos com todos. E a gente acabou aí, né, devido a conversa vai, conversa bem, a gente conseguiu trazer o Mr. São Gonçalo, né, que foi o primeiro campeonato, que vocês cobriram lá muito bem. Conseguimos aí lançar esse campeonato aqui, que foi um sucesso gigantesco. E trazer o fisiculturismo pra cá, né? Porque tem muito atleta em São Gonçalo, cara, tem muito. Às vezes os atletas daqui eu encontrava lá em Cabo Frio, sim, lá em São Paulo, a galera saindo daqui de São Gonçalo. Então assim, agora tem um em casa. Não, aquele que a gente cobriu lá, estava lotado de atleta. Né? Foi um sucesso. Uma grande maioria daqui. Né? Eu acho que foi o campeonato mais cheio de pessoas, assim, foram mais de 2.000 pessoas. Acho que foi o campeonato mais cheio assim, que teve no ano passado. Entendeu? E foi o primeiro de São Gonçalo. Primeiro de muitos. E é isso que eu ia perguntar, vai ter novas. Vai sim, pessoal. Assim, a previsão é para junho. Tá? Pode ser que seja um pouquinho mais para frente, antes creio que não, mas a previsão do Mr. São Gonçalo, segunda edição, é para junho desse ano. Então, os atletas aí, treinadores, já podem se preparar. Já estar no caminho aí de iniciar a preparação. Iniciar não, já tem que estar na preparação. Já tem, não. 3, 4, 5 meses, a campeonato é em junho, mês 6, passou o carnaval, já tem que começar. Fala um pouco mais pra gente do Team Lobo aí, da sua equipe de... Então, a Team Lobo, né, na verdade, eu comecei com o fisiculturismo, né, e meu físico foi mudando bastante, e eu treinava numa academia de bairro, então as pessoas que sempre me viam na academia, viram que meu físico começou a mudar. Eu acho que eu fui o pioneiro disso na academia lá na época, né, lá no Gulu Bandeira. Então as pessoas começaram a me perguntar muita coisa. Sidney, você tá crescendo rápido, você tá secando, você tá isso, tá treinando diferente. Aí eu falava, galera, eu tô numa doutrina diferente agora, eu tô me preparando para competir, não só para colocar um físico regular. Então, devido a esse excesso de perguntas, eu comecei a me interessar pela área, entendeu? Aí eu não estudava educação física nessa época ainda. Foi aí nessa época aí que iniciou essa transição. Porque eu trabalhava numa empresa que pagava uma parte da minha faculdade, essa empresa decretou falência, não tive como manter a faculdade sozinho, tranquei. Aí fiquei só trabalhando por conta própria, depois trabalhei em várias outras situações. Não tive como manter a faculdade na época, que já era engenharia. Sim. Aí
o pessoal começou a me perguntar, eu comecei a estudar a respeito, comecei a me interessar, porque é uma coisa que eu tenho até hoje, as pessoas me perguntam as coisas do meu nicho, eu me vejo na obrigação de saber. Falei, cara, você não sabe, você pesquisa. Eu tô fazendo uma coisa que eu não sei nada. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos e cursos e cursos, falei, quer saber, eu vou estudar educação física. Comecei a fazer a faculdade, e aí veio o esboço do que poderia ser uma fonte de renda. Aí eu comecei a consultoria. Comecei a pegar algumas pessoas para começar a passar treino. Aí, basicamente, virou um telefone sem fio. Ajudei um, que ajudou outro, que indicou outro, até realmente chegar a 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, 100, 200. Mas nesse meio tempo veio toda a parte de regularizar. Assim, eu comecei uma coisa que eu não queria e depois eu tive que lidar com as consequências de regularizar. Comecei uma consultoria, depois veio a questão de ter que ter uma formação para agir dentro da legalidade, buscar responsáveis técnicos, porque eu não sou nutricionista, então tive que buscar um nutricionista, fazer as migrações de MEI para ME, microempresa, registro de marca. Então, assim, eu já tinha um grande número de alunos depois de, sei lá, um ano. Sim. Então, eu comecei a organizar. Cresceu rápido. Já estava naquele ritmo. Relativamente, sim, foi uma coisa bem rápida. E organicamente, né? O pessoal vendo você ali. Sim, nunca fiz marketing de nada, nada. Hoje em dia, sim, tenho equipe e tal. Mas lá no início foi só no boca a boca. Eu posso dizer que eu cheguei a 100 alunos sem nunca ter feito marketing, entendeu? Só realmente no trabalho de verdade. Então, a gente começou a fazer camisa. Eu falei, pô, fazer os treinões, né? Juntava a equipe toda para todo mundo treinar junto, se conhecer. Aí o pessoal começou a falar, pô, por que você não faz uma camisa da equipe? Aí eu falei, vou fazer uma camisa, vou mandar fazer umas camisas então, mas pô, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou fazer 10. Aí eu fiz 10 camisas do meu bolso mesmo e não consegui vender, dei para os meus alunos. Aí o pessoal começou a pedir, pô, é a camisa. Aí eu comecei a encomendar. Aí comecei a vender. Aí comecei a encomendar as camisas e tal. Aí essa logo aqui, que é da Team Lobo que eu tenho tatuada, que é a logo oficial da empresa, eu mesmo que montei ela, um amigo meu só refinou, né, para poder virar a logo realmente para ser registrada. Aí eu comecei a fazer as camisas da Team Lobo e começou a vender. Aí fiz 10, 20, 30, 100 e foi vendendo. Eu falei, quer saber? Vou começar a fazer roupa para vender então. Aí você voltou pela marca. Aí já a Team Lobo virou uma marca, entendeu? Virou uma marca de roupa, acessórios esportivos. Hoje em dia a gente tem cinturão, faixa de joelho, strap, garrafa também, entendeu? Só que aí já parte a visão empresarial. Eu tenho que registrar minha marca. Daqui a pouco o pessoal já está me copiando, que realmente já estava acontecendo aqui em São Gonçalo. Já começou a vir aquele certo plágio do trabalho. Aí eu corri atrás para registrar minha marca para o INPI. Aí eu registrei a Team Lobo como marca de roupa e acessória esportiva, entendeu? Bacana. Então começou de uma forma... Você meio que chegou de paraquedas no fisiculturismo. Despretensiosa, totalmente. Despretensiosamente. E foi galgando degrau por degrau, né? Você começou ali competindo. Sim. Depois começou a dar uma consultoria, treinar os outros. Começou a estudar, se profissionalizar, até chegar numa marca de roupa. E hoje, como é que você enxerga o cenário do fisiculturismo numa forma um pouco mais macro? No estado do Rio de Janeiro. Na cidade de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro. O fisiculturismo hoje em dia eu posso falar com 100% de propriedade que movimenta muito o cenário fitness, se é que ele não carrega inteiramente nas costas. Porque a educação física, a nutrição, a fisioterapia estavam muito desvalorizados antes dessa ascensão do fisiculturismo. Não é assim que as profissões estivessem morrendo, mas estava realmente muito fraco. E hoje em dia, os cenários são interligados. A educação física depende da nutrição, que depende da fisioterapia, e o fisiculturismo engloba tudo. Entendeu? É assim que eu tenho uma equipe multitarefa, porque a equipe que eu tenho hoje em dia, ela engloba tudo isso. Aí também já entra psicólogo, médico, um monte de coisa. Então, assim, o atleta de fisiculturismo, ele tem uma necessidade muito complexa de uma preparação. Ele precisa saber como é que está a mente, como é que está o coração, como é que está o fígado, o rim, as articulações, como é que ele come. Então, a bateria de exame. Exatamente. Existe a necessidade de uma equipe multitarefa. E tem muito atleta. Então, assim, isso mexe muito e interliga muito esses nichos da saúde, entendeu? Então, assim, eu vejo, diretamente por estar interligado dentro do cenário, que o fisiculturismo ele mexe muito com isso, de forma totalmente positiva, porque dá muitas possibilidades, entendeu? Sim. Movimenta, né? Todo mundo vai buscar, porque, bem dizer, é uma competição, né? É um cotidiano de atleta, mas é algo que faz bem para a saúde, né? Sim, com certeza. É algo que é saudável, né? É saudável, emprega muitas pessoas, desperta o interesse para a pessoa buscar uma vida acadêmica. Eu mesmo, dentro da Team Lobo, muitos alunos meus começaram a estudar educação física depois de entrar para a Team Lobo. E perguntaram, pô, o cara não sabe o que fazer da vida.
Você acha que eu deveria estudar educação física? Eu falei, não, tenho certeza que deveria, vai lá. Tem vários alunos meus se formando hoje em dia, entraram para a consultoria, melhoraram o físico, começaram a gostar do meio e hoje em dia são professores, entendeu? Então, isso desperta até a questão intelectual das pessoas. Com certeza, dá um direcionamento para quem não tem rumo, Sim, entendeu? Muito bacana. E conta pra gente um pouco como é que é a rotina de dia a dia de treinamento sua, pelo menos quando você era Atleta ativo, atleta ativo. Como é que é um atleta de fisiculturismo? Como é que é a rotina Então, dele? a rotina ela é extremamente metódica. Como é que funciona isso, né? Você tem um treinador, né, que é um coach, no caso eu tenho um coach, que é o Alceu Ribeiro, ele passa uma rotina periódica. Ele, por exemplo, de 3 em 3 semanas eu tenho que atualizar ele com fotos, peso, como é que eu estou me sentindo. Ele prescreve uma dieta e um treinamento. Então, assim, aquela dieta ela tem que ser pesada, organizada, ter horas específicas, não podem ter erros. O treinamento tem que ser minuciosamente da forma que ele passa, entendeu? Então, assim, você precisa encaixar tudo aquilo ali na sua vida. Eu não vivo só de fisiculturismo, não vivia anticamente, pelo menos, né? Então, tinha que trabalhar, tinha que estudar. Então, assim, dentro da sua agenda você tinha que encaixar. Eu trabalhava em Botafogo, quando eu comecei a minha carreira. Pegava às 7 horas da manhã, não tinha hora para poder fazer cardio nem nada. Então saía de casa com 7 marmitas na bolsa, acordava 1 hora mais cedo, fazia 1 hora de cardio, ia comendo uma marmita no ônibus, chegava no trabalho, trabalhava, na hora do almoço comia outra marmita. E assim, disfarçava, ia no banheiro, trabalhava de segurança nessa época. Então assim, ia dando jeito. Aí saía do trabalho, ia pra academia, treinava, fazia mais 1 hora de cardio, chegava em casa para arrumar tudo de novo. Eu fiz isso por 6 anos. 6 anos. Não é fácil. E assim, cada atleta, né, ele tem uma rotina diferente. Tem atleta que trabalha embarcado, tem atleta que trabalha dia sim, dia não, trabalha só de noite. Então, você tem que adequar aquilo na sua vida, senão você não consegue levar pra frente. Sidney, tem alguma coisa que o Sidney de hoje falaria pro Sidney lá do início? Tem várias coisas. Várias coisas. Muitas coisas públicas e muitas coisas chegam aqui. Deixa eu falar no teu ouvido. É publicável. Não, sim. Tem uma coisa que a minha mãe me fala que eu voltaria se eu pudesse, né, e reforçaria na minha mente. No caso, eu sou a minha versão do futuro nessa questão, né? Minha mãe sempre fala a seguinte questão, os 5%. 5% das pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. Os 95% são mais do mesmo. Então, sempre se misture com os 5%, ande com os 5%, faça parte dos 5%. O que é os 5%? Deve ser realmente são aquele grupo de pessoas que realmente focam em fazer o melhor. Não só para si mesmo, mas pelo mundo também que ela vive. Entendeu? Então, daria esse conselho para eu focar mais nisso. Porque, assim, às vezes quando a gente é novo, não tão novo assim, né, 19, 18, 20 anos, a gente fica meio perdido. A gente sabe o que tem que ser feito, mas não faz. E às vezes a gente perde oportunidade por isso. De repente, quer começar uma faculdade mais cedo, começar a juntar dinheiro mais cedo, tirar uma habilitação mais cedo. Então, assim, são conselhos básicos que eu me daria para, de repente, hoje em dia, se eu tivesse essa visão, eu poderia já estar bem maior hoje em dia. Mas eu não me arrependo de nada, não. É só aquele... Só para dar aquele toque. Aquele toque básico, você está fazendo certo, mas está relaxando nisso. Então, se liga nisso aqui. Tá certo. Sidney, a gente está caminhando para o final. Aí, como de costume, a gente deixa um pedaço para o convidado, né? Dá um recado aí, dá uma mensagem, se você quiser falar para alguém que esteja começando na área do fisiculturismo, nos treinos, fica à vontade. Também no final deixa seu @, aí para o pessoal que está assistindo aí te seguir. Show de bola. Fica à vontade aí. Beleza. Então, pessoal, eu sempre falo, eu gosto muito de correlacionar o fisiculturismo com a educação física, porque muitas pessoas acham que eles são opostos que batem de frente, mas na verdade eles são 100% interligados. Existe uma importância, eu posso falar porque eu sou as duas coisas, porque às vezes o cara é só profissional de educação física, ele tem preconceito com fisiculturismo. O cara é só fisiculturista, tem preconceito. Não, una as duas coisas que você vai ser um mega profissional extremamente completo. Pessoal da educação física, a ideia que eu dou é básica, tanto estudante quanto profissional, busquem se capacitar. Mas não só a mente, mas o físico também. Você tem que ter a correlação das duas coisas sinérgicas. O equilíbrio. Se você for só bom de técnica, mas não souber mostrar aquilo em você mesmo, não adianta. Você não vai passar credibilidade. Então, o profissional de educação física ele tem que não só cuidar dos outros, mas cuidar de si mesmo. Então, assim, focar em realmente estudar, investir em si mesmo, investir em conhecimento. Essa é a dica que eu dou para os profissionais de educação física e estudantes. Para o pessoal do fisiculturismo, só faz se sua vida compactuar com isso. Se você tiver o apoio da sua mulher, do seu marido, da sua família,
Porque o fisiculturismo ele engloba a sua vida inteira. São um conjunto de decisões e abdicações que você não tem como tomar sozinho. Você pisa naquele palco sozinho, mas carrega muita gente com você. Então, assim, só entre nessa vida se você realmente falar, estou bem. Porque senão você vai acabar tirando dinheiro de onde não tem, decepcionando pessoas da sua família, ferrando com a sua saúde física e mental. Então, assim, seja assertivo. É um ramo que está crescendo muito, é muito válido e, assim, quem gosta e realmente tem condições, vai para dentro. É isso. O seu arroba pra galera te seguir. Então, galera, o meu profissional, tem dois na verdade, né? O meu, que é o Cid.lobo, _treinador, e o outro que é o Tim Lobo, consultoria esportiva. Beleza? Perfeito. Sidney, muito obrigado, cara. Prazer te conhecer. Então é isso, galera. O Conexão Gonçalense vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, dar aquele like, compartilha com o seu amigo e até a próxima. Valeu, galera.